dia a todos, que Jesus possa nos iluminar, que estejamos com Ele a todo instante, né? Que a gente consiga absorver essas informações, os conhecimentos aqui do estudo, a fim de que a gente possa nos transformar e nos melhorar com a experiência, os ensinos de André Luiz e vários exemplos aqui de irmãos que nos ajudam como que nós devemos seguir a nossa vida, né? Então, continuamos no caso do nosso querido amigo Fabrício, né? Ele sofre de esquizofrenia, casa muito luxuosa, porém, dentro dele, toda vida boa, né? Família boa, mas dentro dele um turbilhão de problemas, de pensamentos ali que voltam sempre ao passado, como estudamos na semana passada. Continuando o estudo que a tia Janete falou, vamos finalizar o capítulo 12, né? Estranha enfermidade. Calderaro, então, disse para André Luiz, porque André Luiz pergunta para ele, fala assim, mas o que nós estamos fazendo aqui? O cara é esquizofrênico, não tem jeito dele de resolver, ele não vai mudar o quadro, você já me falou isso daí, você já falou que a gente não consegue fazer nada para converter, né, ou otimizar esse cérebro dele, né, enfim, reverter alguma coisa. Por que nós estamos aqui? André Luiz pergunta, Calderaro responde que estamos aqui a fim de proporcionar-lhe a morte digna, porque ele não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. Para começar, a gente pode começar a raciocinar nessa questão. Por que é importante não chegar à loucura total, vamos dizer? Por que a espiritualidade prefere, né, quer, o que é que ele tem de que ele que a espiritualidade não deixa ele perder totalmente a lucidez? O campo físico, no campo físico, ele aparenta os problemas, enfim, né? Porém, no campo espiritual, ele é o espírito normal, doente também, porque a doença dele infectou, vamos dizer assim, né? O corpo físico, a doença espiritual, o problema espiritual mental dele atrapalhou e deixou o corpo físico doente. Porém, quando chega num estágio acima, como é a loucura, como é a perda total da razão, ficaria muito mais difícil pro espírito Fabrício, desencarnado, recuperar a lucidez no plano espiritual. Ele poderia ser joguete de espíritos, né, transformando em ferramentas para utilização e deturpação da ordem de algum lugar, devido à mente dele estar 100% desequilibrada. Então a espiritualidade vai travar antes dessa situação, dessa perda total da razão, eles vão tirar a encarnação de Fabrício. Para ver que às vezes, como nós estávamos falando antes de começar aqui a palestra, né, às vezes a gente conversa, a gente acha que o negócio está ruim, está feio, mas a gente não sabe o quanto a gente está sendo amparado, o tanto que a gente está sendo auxiliado, e mesmo que não está de acordo com a nossa vontade, é o melhor para nós. E a espiritualidade, Deus, muitas vezes a gente sem merecer, a gente está tendo um respaldo muito grande da espiritualidade, né? Mas vamos ver o porquê realmente que ele não vai não vai chegar à loucura. Fabrício casou com uma criatura, né? Teve uma esposa. Por todos os títulos, ela é credora do amparo celestial. Então é graças a ele? Não, graças à esposa. E essa mulher quase sublime, olha como ele fala, olha a evolução dessa mulher. Quase sublime, deu 3 filhos, aos quais ele mesmo
se consagrou nobremente, né, na educação, no preparo, no ensino desses três, preparando-o para o elevado ministério social. Eles são, presentemente, 2 professores e um médico, e todos eles são dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Ou seja, ele, por educar muito bem o filho, ele, por auxiliar, né, a esposa, que estava ali nos bastidores, dando boas informações, boas instruções, e ele colaborando com aquelas 3 almas que são pessoas muito boas e úteis para a humanidade, o que aconteceu? Ele teve a sua pena atenuada. Fabrício, por causa disso, não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra do seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Né? Eles conseguiram conduzir esses espíritos num caminho muito bom. Pelo serviço que ele prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora. Então, devido a esse trabalho com essas quatro almas, esse amparo, esse auxílio, ele recebe a ajuda, né? De maneira a transferir residência por imposição da morte, né? Desencarnar, preparado para o futuro de reajustamento. Então, ele vai ter que colher o que ele plantou, as falhas, né, a traição dos irmãos, do pai, da palavra com o pai, tudo aquilo lá ele vai ter que trabalhar, de reajustar. Mas graças a essas coisinhas que ele fez, ele está sendo atenuado. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima. Daí a importância de nós fazermos prece, né, de nós estarmos sempre em contato com a espiritualidade. A atenção lógica que nós falamos agora há pouco. A prece vai tirar ele da morte? Vai salvar ele que ele não vai morrer? Lógico que não. Não tem como. Né? Não tem como. Vai trazer ele para a sanidade? Não. Nada disso. Mas vai trazer uma boa morte, uma boa passagem, um bom desencarne para ele. Para a qual vamos organizando também as suas energias e assim habituando a família do mesmo jeito, né? Trazendo a família também, habituando ela a permanecer em missão ativa sem a presença material do pai. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Então está lá aplicando um passe já para o trabalho de desencarne do nosso companheiro. Demorou alguns minutos, né, longos minutos, administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e em seguida desenvolveu passes longitudinais destinado à quietação dos nervos. Então é o trabalho mesmo de magnetização que o espírito faz ali, ele faz, e André Luiz consegue ver porque ele está desencarnado e porque o estudo é mais aprimorado no plano espiritual, mas que todos nós conseguimos fazê-lo, né, na hora do passe, na hora de um trabalho ali de vibração, de cura, de imposição de mãos ali, né, de desejoso, né, para auxiliar alguém. Aí Calderaro explicou assim, preparamos acesso à trombose. Ele tá dando aquele passe, olha lá, nossa, e o passe é para resolver, para amenizar o problema? Não, é para desencarnar ele. É para desencarnar ele. A gente fala, nossa, mas ô louco, mas eu achei que era só... Mas não é uma coisa ruim, a gente tem que parar, a gente que é espírita, a gente tem que entender que... E é óbvio, né, não tem, ninguém fica para semente, não é uma coisa lógica, todo mundo vai desencarnar. E ali a assistência está cuidando para que seja um desencarne assistido, algo resolvido assim, de forma espiritualmente para o melhor para ele, porque ele morre o corpo, mas o espírito não morre, o espírito vai continuar. Então esse desencarne do lado espiritual sendo auxiliado,
Não estamos falando aqui do trabalho material de desencarne, né? Uma eutanásia, aquelas coisas, que isso daí não tem nada a ver, isso aí está errado. Mas quando é parte do ponto de vista espiritual, da espiritualidade do bem, que está ali assistindo e trabalhando para aquele destacamento do corpo físico para com o corpo espiritual, esse trabalho é extremamente válido. Então, esse aí ele está aplicando um passe mesmo para ele morrer, né? Para ele desencarnar. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias como providência compassiva, olha aqui, é uma bênção, indispensável à felicidade tanto do enfermo e dos que estão ali à sua volta. O doente mais calmo parecia haver sorvido, né, tomado milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, perguntei: depois do desencarne dele, ele vai começar a resgatar? Aqui é um monte, porque a gente viu o problema dele. Quem não lembra aí, quem não viu, vai nos estudos lá na internet da semana passada, a gente vai saber o que ele fez, né? Mas enfim, ele já vai começar o resgate assim que ele desencarnar? Não. O resgate já começou, né? Pagar os débitos ele já começou agora. Aí veio uma criancinha, chamou, né? O senhorzinho chamou lá. Inês, cadê o Fabricinho? Falou, né, para a esposa. Veio o Fabricinho, o netinho dele. Está melhor, vovô? 8 anos de idade, o menininho, né? Está melhor, vovô? Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Ah, a vovó não deixou. É que eu não estava muito bem mesmo. Tá certo. E aí, a vovó, né, a dona Inês, a esposa do Fabrício, saiu para acompanhar de longe, assim, né? Mas atrás da cortina, ouvindo sempre, né? Porque o rapaz era esquizofrênico, não tem como deixar longe mesmo, né? Na prudência. Fabricinho, reza por mim, por favor, né? Ele pede a Fabrício rezar por ele. Se ajoelhou, fez a prece do Pai Nosso, fez a prece dominical, prece do Pai Nosso, e falou, a hora que estava terminando, Fabricião, né? O vô olhou para o Fabricinho, de olhos úmidos: não esqueça, meu filho, de orar para mim quando eu morrer. E o menininho ingênuo naquela situação: o senhor não vai morrer, vovô. Aí o vô riu, né? E começa aquele diálogo que muitas vezes a gente traz a consciência absorvida de muitas coisas. A câmera aqui, os olhos de vocês não conseguem enxergar as mazelas que eu trago dentro de mim e o peso que eu carrego mentalmente ou na minha consciência. Assim como eu não consigo enxergar em nenhum de vocês, né? Nós não conseguimos enxergar uns nos outros, tudo que a gente tem na nossa vida, que a gente trouxe, que a gente carrega, algumas coisas necessárias, algumas coisas desnecessárias, alguns remorsos, alguns desesperos, alguma tristeza, uma falta de perdão que a gente não consegue, alguma rusga de passado, enfim, várias coisas que todo mundo traz consigo. E a vida esconde, nós escondemos, até porque também não se torna necessário essa exposição a todo lado, né? Enfim, mas a gente precisa resolver, a gente precisa curar, a gente precisa sarar essas coisas que a gente traz, essas malas, né, de angústias, de sofrimento, de revolta, de tristeza, de mágoa, enfim, essas coisas a gente tem que resolver. Mas, ao olhar na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar. Existe sim o reflexo. O reflexo acontece, que a nossa querida Andréia, psicóloga, trata lá na consulta dela, né? Nas consultas dela, muitos casos, os psiquiatras, né? A pessoa que mexe com a mente, vai tratar essas coisas, essas bagagens, essas malinhas que a gente carrega dentro de nós e que a gente não consegue soltar elas, não consegue se desvencilhar delas e continuar vivendo.
seja abuso, seja revolta, seja uma fala errada. Fabrício aqui, o que ele fez? Fabrício falou para o pai dele: pode deixar, pai, pode morrer em paz, que eu vou cuidar dos seus filhos, dos meus irmãos e tudo mais, pode ficar tranquilo. O pai morreu, pegou a herança toda para ele e abandonou os filhos, os irmãos. Morreu de tuberculose, enfim, né? Morreu na sarjeta, um monte de questões ali, e aquilo lá angustiava ele de modo a ele criar uma esquizofrenia no futuro, né? E assim, várias coisas, isso aí é um ponto, um caso que André Luiz fala, mas todos os problemas que a gente traz influenciam o nosso futuro, as nossas características. Às vezes a pessoa que é introvertida, a pessoa que é revoltada, enfim, a gente externa muitas coisas, mas que são coisas que a gente está mal resolvida dentro da gente. Muitas coisas que a gente jogou para baixo do tapete, né, que a gente tentou camuflar, mas que aquilo dentro de nós continua vivo. Como ele falou na lição passada, né, que ali aquela situação para ele era como um carvão apagado. Um carvãozinho lá na churrasqueira como estava apagado. E aí, quando volta aquela memória, ele acende de novo. Ele volta a criar como brasa viva e queimar dentro da própria pessoa. E isso vai desgastando e maçarocando o nosso cérebro. Isso aí deturpa qualquer um. Então, aí nós vamos ver essa situação aqui, onde Fabricião consegue se abrir com o Fabricinho, com o neto, correto? Fabricinho, você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? A figura do neto para o vô é perfeito, o pai, os pais, a mãe, todo mundo é lindo, né? Todo mundo é. E o Fabricião, com aquela maleta nas costas, despeja nas costas do neto, né? Joga aquela informação para o neto não entende, né? Ele fala: vô, eu acho que Deus perdoa todo mundo, né? Não pode ficar tranquilo. Mesmo um homem que trai a confiança do pai e dos irmãos, ele se abriu para o netinho que tinha 8 anos. Ele conseguiu conversar com o neto, mas não conseguia falar abertamente com todo mundo, né? Aí o netinho não conseguiu, lógico, né? Como nós também não alcançaríamos essa... Às vezes a gente vê uma pessoa nervosa, com ódio, com raiva no dia a dia, fala: nossa senhora, que bicho mordeu essa pessoa? Por que ela vive sempre com raiva? Por que ela vive sempre judiando das outras pessoas? Por que ela vive magoando os outros? Mas é por causa dessas maletas que a pessoa traz, né? A gente não consegue perceber o que elas trazem, né, dentro delas. Aí o netinho falou, não entendendo muito bem, como não sabia a situação, falou: eu acredito que Deus perdoa sempre, vovô. É o que eu pretendia saber. Muito obrigado, Fabricinho, e tudo mais, e continua a conversa, tal. Após detido o exame, Calderaro apontou para a criança e falou para André: este menino aqui é o ex-pai do Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. E é o único neto do enfermo. E mais tarde ele assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Assombrado pela informação, isso daí é claro pra gente, né? A gente sempre reencarna ali. Normalmente a gente reencarna sempre no mesmo núcleo familiar. Eu não eu encarno no Brasil, depois vou encarnar lá na China, depois... Pode ser? Pode, nós vamos ver aqui no futuro, aqui na frente, mas nós não vamos se estender muito disso daí, mas essas situações acontecem corriqueiramente, né? A gente vai, eu vou colher, eu tenho as duas nenê, né? As duas bebezinhas, eu vou colher a educação que eu plantei nelas lá, como um bisneto, como um neto meu mesmo, né, como um bisneto meu. Por quê? Porque o que eu passei para ela, eu vou colher lá no futuro. Eu vou receber lá a educação que eu montei, que as sementinhas que eu joguei nelas.
né? Nada mais justo. Ele vai falar aqui, ó, a lei jamais dorme. A lei jamais dorme, a lei de Deus. Assombrado pela informação, Remoi pergunta, deixa quieto que eu tenho muita coisa aqui, calma lá. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros para aquele mesmo lar? Será que ele também vai receber, como eu falei o exemplo agora, né? Será que o Fabricião, aqui, vai reencarnar também ali, junto com os 3 irmãos que ele jogou fora lá, né, que deixou na rua? Sofreria do desequilíbrio completo depois da morte do corpo físico? Demorar-se-ia em perturbação? Quanto tempo de perturbação demorou André Luiz ali? Quanto tempo no umbral que ele viveu ali? 6, né? 8 anos, ficou lá, né? Até... Puxa vida, deve ter um criador. Se tem aqui, ó, eu estudei lá na Terra, se tem esse negócio ruim aqui, deve ter um lugar bom. Deixa eu fazer uma prece. André Luiz fala que ele nem sabe quanto tempo ele ficou fazendo aquela prece, né? Aí para aparecer Clarencio e levá-lo para nosso lar. Mas 6 anos, 8 anos pastando ali, ó, sofrendo. Então, essas são as perguntas de André Luiz. Ele vai reencarnar na família? Quanto tempo que ele vai ficar na loucura? Será que ele vai ficar muito louco ali? Ele vai ficar na perturbação? Enfim. Calderaro respondeu para ele o seguinte... Como nós sempre falamos, vamos frisar aqui, gente. Quando a gente estuda o livro de André Luiz, quando a gente catar e ouvir Alexandre falando, Calderaro, Clarencio, quando a gente vê esses caras, né, nós vamos lá pra frente, nós vamos ver Aulus, vamos ouvir esses caras aí. Quando a gente pegar esses caras, né, Blandino, quem for, a gente pegar esses caras, eles vão falar alguma coisa no livro, grifa, pode grifar, porque esses caras são como se fosse uma palestra que a gente fosse ver. Eu sou engenheiro de alimentos, como se eu fosse ver uma palestra, eu trabalho com gestão, como se eu fosse ver uma palestra, por exemplo, do Jorge Paulo Lemann, né, que é o cara que tem mais dinheiro no Brasil, né, que tem várias empresas ali e tal, e consegue fazer administração. É como se eu fosse ver uma palestra do Abílio Diniz, aqui na Terra. Por quê? Porque são informações que você não sabe, que eles sabem muito. Então, toda vez que a gente vê uma frase desses caras dentro do livro do André Luiz, grifa porque é sempre coisa boa. Sempre é informação supra-sumo do negócio, né? Então, ó, nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, vamos juntar lá atrás, né? Ele estava vivendo mais nos gânglios basais, responsáveis pela memória, não sei o que, tal. Perdeu um pouco da habilidade do córtex motor, do lobo frontal. Ele perdeu os movimentos, ele perdeu a visão da atualidade, de conhecimento e tudo mais, para voltar tudo para os resquícios do passado do cérebro dele, onde o espírito dorme na sua ancestralidade, tá? Bom, foi meio confuso, mas... ouçam de novo na gravação, que vocês vão entender. Ouçam essas histórias antigas aí, a conversa antiga, que vocês vão entender essa questão. Então, ele vivendo os resquícios das ações criminosas que ele praticou ali, logo após desencarnar, ele vai experimentar por muito tempo o resultado das suas quedas. O castigo de Deus? Eu acho que não. O resultado das suas quedas. Até que o sofrimento consiga expulsar, arrancar da alma dele todos aqueles pensamentos que intoxica ele. Até que a cabeça dele possa virar uma chave e ele falar assim, ó, eu errei, mas eu preciso mudar. Eu não posso ficar onde eu estou aqui, como André Luiz fez. Eu preciso sair dessa situação que eu me coloquei. Eu sou pecador. Paulo não fez isso? Paulo não iniciou as perseguições aos cristãos? Mas quando ele descobriu Cristo lá no caminho de Damasco, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça?
Foi uma batalha dura dentro dele. Ele tinha um monte de mazelas. Só que ele falou, ó, Maria de Madalena também. Ó, esse cara aqui vai morrer. Eu não quero mais aquele cara ali do passado. Eu vou fazer de novo, vou fazer de outro jeito agora. Agora eu tenho certeza que eu encontrei o caminho. E até que o sofrimento arranque os elementos malignos que intoxicam a alma do Fabrício, ele vai pastar, vai sofrer. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, aí o André Luiz pergunta assim, aí ele vai regressar com os familiares dele. Depende. Porque quanto tempo vai demorar isso? Não tem relatos aí de pessoas, espíritos que demoram 100, 200 anos na renitência no mal? 1000 anos revoltados com Deus? Não existe? Não tem relatos nos livros espíritas contando isso? Que a pessoa perde. Agora, você acha que em 1000 anos, se eu ficar lá revoltadinho com a situação que eu estou, 100, 200 anos, você acha que meus parentes vão ficar esperando eu? Né? Eles vão evoluir, eles vão passar. Então, se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual, a luminosas culminâncias, ele será obrigado a esforçar-se intensivamente pelo alcançar aquele povo. Entretanto, jamais estará desamparado. Um parênteses aqui. Vocês lembram do caso da Veneranda, da ministra Veneranda? Ministra Veneranda, há relatos que ela foi a rainha Isabel de Aragão, aqui na Terra, aqui no Brasil. Lá, sei lá, tô chutando, viu, gente? Em Portugal, né? Em Portugal. É membro da família real portuguesa ali, né? Que mais pra frente veio aqui pro Brasil e tudo mais. Os parentes e tal. 1750, sei lá, tá? Chutando uma data aqui, mas lá atrásão. Ministra Veneranda, ela era a arquiteta do nosso lar, para vocês terem uma ideia, né? Ela que projetava aqueles campos floridos, aquelas salas de reunião ao meio dos bosques e tal. Mas ela tinha 1 milhão de hora extra, de bônus hora. 1 milhão de bônus hora lá no plano espiritual. E trabalhava intensivamente para alguns irmãos delas aqui na Terra, né? Irmãos assim, né? Companheiros da Terra, né? Espíritos, amigos, companheiros que estavam muito atrasados, que não acompanhou a evolução dela. Mas ela estava lá no nosso lar, tranquila, bem, só que trabalhava ativamente para com aqueles que ficou no meio do caminho. E a mesma coisa, se Fabricião ficar renitente no mal, esses espíritos todos aí sair, né, esquecer aquela ofensa, se eles se odiarem, vai ficar grudado aí por séculos, do tanto que for. Mas se eles abandonarem, entenderem, se o próprio Fabrício despertar rapidinho, falar, opa, não é isso que eu quero, e continuar vivendo, ele vai ser amparado. Então, vamos voltando, né? Se ele demorar muito, ele nunca vai ter o desamparo, mas vai ter que reencarnar em outro lugar. Todos temos a imensa família, dentro da qual integramos desde a origem, que é a humanidade. Então, se aquele corpo de espíritos ali evoluírem muito e ele ficar lá morgando, ele vai para outro lugar, ele encarna em outra família, em outro núcleo, e vai evoluindo ali, tentando alcançar os caras lá. Né? É o caso da lebre da tartaruga, né? Enfim, um monte de casos aí que a pessoa não acompanhou. Nesse instante abandonávamos o aposento suntuoso, né? Família rica, dinheirão, casa bonita, mas por dentro um monte de problema. Em breves segundos tornávamos a natureza, gozando a bênção do céu limpo. E enquanto o meu instrutor se refugiou em si mesmo, como nós lembramos no livro, nos mensageiros, missionários, não lembro, obreiros, o campo é um lugar de refazimento, né? Onde o espírito ele nutre, ele retira do ar as propriedades curadoras de si mesmo, né? O alimento para ele próprio. Espíritos evoluídos, né? Que nem caldeirado, tá falando de caldeirado, viu, gente? Lá no nosso lar tem sopinha para comer, mas isso daí ele
Vai lá, através da respiração, ele reenergiza. Ante as responsabilidades do serviço, dê expansão a novos pensamentos relativo à amplitude e à grandeza do império da justiça. Então, é isso aí, pessoal. O capítulo 12 nós finalizamos a estranha enfermidade, que nada mais é do que um caso de esquizofrenia, um dos exemplos que André Luiz quis narrar aqui no livro No Mundo Maior, porque estamos estudando a loucura, né? Quando o ser, ele perde a consciência, quando o ser encarnado, ele perde a consciência, e nós estamos vendo várias situações que pode levar o espírito a perder-se dentro de si mesmo. Que a gente possa a todo instante estudarmos, aprendermos, nos instruirmos para ficarmos longe dessa situação para nós, né? Muita paz a todos.